Olá pessoal, tudo bem? Tô voltando ao canal, tô querendo dividir com vocês uma situação que tá sendo muito pesado pra mim. Espero conseguir gravar esse vídeo, mas é sobre minha mãe, né? Todos que acompanham o canal viu que eu disse que minha mãe teve câncer e tudo mais em 2019 e foi muito difícil porque eu não podia sair de Portugal, porque minha documentação não tinha sido liberada ainda, então eu tive que ficar cá e dando assistência a ela à distância financeira. E eu consegui minha documentação em 2021, eu acho que eu tinha dito isso aqui no canal, como que foi todos os procedimentos, todos os processos. E eu fiz uma surpresa pra minha mãe e pra minha família e apareci lá no Natal de 2021, Natal do ano passado. E eu aluguei uma casa muito grande, eu levei o máximo de família que eu podia, fiz uma surpresa para minha mãe quando eu cheguei, eu vou deixar o vídeo aqui, logo após a minha fala, eu chegando, a surpresa que foi muita emoção, meu pai também, foi muita emoção. Sendo que eu fiquei muito feliz por ter voltado para minha família depois de tanto tempo, tanto tempo de luta e de dificuldade, que nós passamos muita luta, muita dificuldade aqui. Também o fato de o seu familiar estar doente, você não poder ir ter com ele, isso também é muito agoniante. Eu poderia perder minha mãe a qualquer momento por causa do câncer e eu não podia estar lá. Mas ela me fortaleceu muito para eu estar aqui, continuar aqui, e que eu estava fazendo mais por ela. Passamos uma semana junto, uma semana em qualquer coisa, e eu fui no dia 30 de dezembro, fui em Salvador e iria voltar dia 10 de janeiro. E minha passagem de retorno para Portugal estava para março, 18 de março. Então, ou seja, eu estava pretendendo mesmo ficar 3 meses no Brasil, curtindo minha família o máximo, para suprir esses 3 anos e 5 meses que eu fiquei longe deles, quase 4 anos. O meu namorado iria viajar dia 10 de janeiro, então ele iria viajar para trabalhar e eu iria ficar com a minha família. Sendo que eu não tive muita sorte quando eu cheguei ao Brasil. Por N motivos, eu achei as coisas muito caro. O custo de vida lá tá muito caro, tá demasiado caro. Eu não sei como que as pessoas no Brasil conseguem viver com um salário mínimo, se compra de mercado tá tão caro, água, luz, cada uma R$ 200, R$ 300, a gasolina em todos os países, mas juntando com isso, a gasolina no Brasil é muito caro. Ou seja, tudo muito difícil no Brasil. Fiquei realmente muito assustada com o que eu presenciei nesses 3 anos e 5 meses, a diferença, sabe? E eu vi que as coisas não evoluíram, pelo menos não no interior do Rio de Janeiro, onde eu morava. Então eu não percebi essa mudança positiva da mesma forma que aumentou os custos das coisas. Então, assim que cheguei no Brasil, eu já senti um impacto muito grande, sabe, da diferença da Europa, sabe, em relação a custo. As pessoas, por nós termos qualquer sotaque diferente, ou saber que a gente mora no exterior, as pessoas cobravam tudo mais caro pra gente. Eu tive que ter um chip, eu tive que ter um chip diferente, porque esse chip, eu comunicava com ele com o chip do Brasil e com isso não dava a entender que eu era de Portugal, para que as coisas para mim saíssem mais barato. Então isso também é muito ruim que eu presenciei no Brasil, os brasileiros se aproveitando das pessoas que moram aqui no exterior. Então eu fiquei realmente com muita vontade de voltar a Portugal, mas estava muito feliz por estar com a minha família. Você paga muito caro por um Uber e o Uber não é um Uber confortável, percebe? O Uber é tipo mesmo caindo aos pedaços. Eu tive por diversas vezes não, mas 3 vezes que o Uber tinha que me deixar em um sítio, eu tinha que chamar outro, porque o Uber estava muito danificado, estava muito mal e não conseguia me levar ao meu destino. Então, eu percebi tudo isso, tudo muito difícil no Brasil, sabe? Tudo muito difícil para as pessoas e eu imaginava as pessoas que recebem realmente um salário mínimo para sustentar uma família inteira. Era uma coisa horrorosa, realmente estrondosa. Para quem vive lá recebendo um salário mínimo, recebendo em reais, o Brasil tá inadmissível. Eu vou falar, eu fiquei mesmo assustada, eu fiquei muito assustada com tudo que eu presenciei. Mas isso é só uma parte do vídeo
onde diz a minha experiência em retornar para o Brasil, que foi uma experiência terrível nesses aspectos de pessoas querendo se aproveitar porque você mora no exterior, no aspecto de que você pagava um Uber caro e vinha um Uber muito mal, muito sujo, a pessoa mal te dava bom dia, mal falava com você. As contas no mercado, um absurdo de caro, tudo muito caro. As contas de luzes, contas de águas, 300 cada uma. É realmente algo assustador. Eu fiquei realmente muito assustada com o que eu presenciei no Brasil. Eu não imaginava que as coisas estavam tão sérias. Quando a minha família entrava em contato comigo, a falar, me ajuda nisso, eu falava, nossa, tá a brincar comigo. Mas realmente eu tive a noção de como está o Brasil. O gás de cozinha R$100 inadmissível. Gente, eu não sei como vocês que moram no Brasil estão conseguindo viver, não sei. Mas o pior de tudo que aconteceu no Brasil, o pior de tudo mesmo foi que eu tava em Salvador e no dia 6 de janeiro eu tive um pesadelo com a minha mãe. Eu tive um pesadelo muito. Nós éramos muito unidas, ela era minha filha, né? Mudou o ciclo, porque quem cuidava da alimentação, das contas dela, tudo era eu. Então eu cuidava das necessidades dela. Inclusive ela iria vir comigo para Portugal, eu iria tirar o passaporte dela, ela iria vir para ver se conseguiria se adaptar, porque ela não era casada, então não tinha nada que prendia ela no Brasil. Então ela iria vir comigo e eu queria dar uma vida diferente para minha mãe, queria mostrar para minha mãe a Europa, porque sempre foi uma mulher de muita garra, de muita luta, sabe? Sempre trabalhou na roça, sempre trabalhou na lavoura, percebes? Para criar 4 filhos, sempre deu o melhor dela. Ela foi presidente dos produtores rurais em 2004. Se colocar a Marta Maria Alves Guimarães Provale, vai estar escrito lá, presidente dos produtores rurais. Sempre foi uma mulher da agricultura e uma mulher que ajudava o povo, as necessidades do povo. Desculpa. Então, ou seja, ela estava sempre ali brigando por uma cesta básica, por um espaço para alguém fazer uma casinha. Ela estava sempre... Isso era do sangue, isso era a missão dela, desde 2004. Sendo que houve um enchente nesse sítio, nesse lugar onde eles viviam, e eles foram todos para um alojamento, que é a cidade, né? Inclusive eu estive lá, eu também fiquei sem teto, percebes? Eu estive lá junto com diversas pessoas e tudo mais. Resumindo pra vocês, minha mãe ficou nessa cidade, e todo mundo foi se espalhando e minha mãe ficou nessa cidade, não voltou mais pra cidade onde ela era presidente de produtores rurais, até porque acabou, danificou tudo por causa do enchente que houve, da comporta que se abriu. E minha mãe ficou ali. Quando eu saí do Brasil, nesse lugar só existia minha mãe. E minha mãe, ela era uma casa no centro da cidade, mas um pouquinho afastado. Quando eu voltei, tipo, como era um pouquinho afastado, a gente ficava até revezando. Uma dormia, depois a outra acordava pra outra dormir, porque éramos 5 mulheres, percebes? E como era um pouquinho, era no centro da cidade, mas era numa área um pouco mais rural. Então, ou seja, nós ficávamos preocupadas, então a gente ficava sempre alternando. Então ela criou 4 filhas sozinha, foi uma mulher de muita garra, muita determinação e ela passou isso pra gente. Quando eu saí do Brasil foi muito difícil desligar dela, desligar das minhas irmãs, desligar não, né? Ter essa decisão de seguir a minha vida até mesmo para dar o melhor para elas. Quando eu retorno em 2021, dezembro de 2021, eu me espantei. Por quê? A 150 metros da casa da minha mãe tinha muitas famílias, muitas famílias. Tinha mais ou menos por base de umas 100 pessoas, vamos colocar assim. E todas as pessoas, minha mãe ajudou para que elas estivessem ali, porque minha mãe, ela foi uma pessoa que precisou de ajuda num tempo em que ela esteve sem alojamento para as filhas dela. E ela foi ajudada. Ela sabe o que é uma mãe estar com filhos e não ter como dar uma alimentação, não ter como dar um teto para esse filho. Gente, eu poderia ficar aqui horas e horas falando da dignidade, da integridade da minha mãe. Eu poderia falar aqui da lutadora, da guerreira, por horas e horas. Horas e horas eu poderia falar de tudo que ela fez para criar 4 filhas sozinha.
das lutas dela e da força dela, da coragem dela de enfrentar as pessoas e falar: Bertano tá precisando de ajuda, Ciclano tá precisando de ajuda. Se não ajudar, eu vou procurar um outro órgão para ajudar. Ela era assim. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali a 150 metros da casa dela foram pessoas que elas mesmas me disseram quando eu fui lá, todas que minha mãe ajudou, tudo que minha mãe de alguma forma ajudou para que ela estivesse ali, para que ela conseguisse a alimentação do governo e tudo mais. Mas dia 6 de janeiro eu tava em Salvador e eu tive um pesadelo horrível com a minha mãe, gente. Horrível, horrível. E eu falei com a minha irmã assim, liguei pra minha irmã falou assim, ela tinha uma responsabilidade comigo agora pela manhã e não cumpriu. Eu tô a ligar pra ela e não estou conseguindo falar com ela. Isso era por volta de 6h30 da manhã. Eu falei pra minha irmã, dei 2 números de Uber pra ela e falei, vai lá e vê o que tá se passar e segue para o seu compromisso. Mas veja se ela está bem. E eu cochilei. Era 6h30 da manhã. Nesse cochilo eu me desperto. E eu percebi que minha irmã disse na mensagem que não dava tempo para ela ir. Nesse tempo que eu cochilei, que eu achei que ela iria. Então com isso eu liguei para uma outra irmã minha. E eu falei, que mora na cidade, eu falei, vai lá e vê o que se passa. E quando minha irmã chegou lá, minha mãe tava morta. Percebe? Minha mãe tava morta. E tipo, foi um susto, porque eu já tinha sonhado. Ela já tinha me avisado no sonho que ela tava ali, que era pra ela sair dali, que era pra ela tirarem ela dali. E eu fiquei no telefone com a minha irmã. E minha mãe foi assassinada. Houve um assalto, não sei o que aconteceu, só sei que minha mãe foi assassinada com um tiro nas costas, tentando se esconder debaixo da cama. Metade do corpo dela estava debaixo da cama, no interior do Rio de Janeiro. Depois de 3 anos e 5 meses pra eu chegar, pra abraçar aquela mulher guerreira, pra proporcionar aquela mulher guerreira tudo que ela fez a vida toda, que foi só lutar, só lutar, só lutar. Me tiraram essa oportunidade. Me deixaram ficar com ela só uma semana. A maldade é tão grande no Brasil, que as pessoas não estão pensando no outro, percebes? Em todas as áreas, em toda situação. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu fui pro Brasil pra abraçar minha mãe só por uma semana, pra depois tirarem ela de mim. Resolvi tudo, ficou os 3 meses que eu tinha pra curtir minha família, ficou 3 meses eu resolvendo coisas de cancelamento de cartão, de advogado, tudo isso. Eu fiquei que nem um robô, ajudando as minhas irmãs que estavam todas dopadas, à base de diazepam, sublingual, Rivotril, não sei mais o que, todo mundo tomando remédio. E eu tinha que ficar ali forte para resolver tudo que precisava ser resolvido. Sepultamento, reconhecimento, no IML, tudo isso eu fiz. Eu não vou falar detalhes aqui pra vocês. Eu só vou falar pra vocês que essa foi a minha recepção no Brasil. Assim que cheguei, depois de muito tempo. Tiraram a vida da mulher da minha vida. Aquela mulher guerreira que eu queria proporcionar tudo de maravilhoso pra ela, porque foi uma mulher de luta, de garra, de muito cansaço, de muito trabalho e roça, percebes? Não me deixaram a oportunidade de abraçar, de ficar mais tempo com ela. E essa foi a minha recepção no meu país. Com tudo ruim que eu já falei pra vocês que acontece lá, percebi que os interiores, tudo foi tomado conta pela criminalidade, percebes? Até o interior, que eu não sou do centro do Rio de Janeiro, eu sou do interior do Rio de Janeiro, da região dos lagos. Então, ou seja, tá tudo tomado, percebes? Vai fazer 4 meses que isso passou, a delegacia não fez 01 nada, tá sempre trocando de equipe, ninguém nunca tem uma resposta para aquilo, com tantas linhas de raciocínios. Como que a 150 metros ninguém ouviu nada? Percebe? 150 metros, uma distância pequena, ninguém ouviu tiros, portas arrombadas. Como que isso foi possível? Percebes? Vai fazer 4 meses e o Brasil não fez nada. O Brasil não tem uma resposta para dar. A justiça, a polícia civil da cidade não tem uma resposta para dar.
sabe? É mais um crime que vai ficar impune, pelo que eu tô a perceber. Mais uma mulher vítima de feminicídio, percebe? Foi com um tiro nas costas, ela tentando se esconder debaixo da cama, não tiveram dó, não tiveram piedade. Eu não consigo fazer mais nada. Não vejo mais alegria em nada. Não consigo sorrir, não consigo ficar de boa com as pessoas, não consigo ser simpática com as pessoas, tô sempre estressada, tô sempre nervosa, tentando entender por que não me permitiram ficar mais com ela, por que teve que ser dessa maneira. Como tipo uma pessoa faria isso? A casa dela tava cheia de fraldas geriátricas, cheia de coisas, de arrecadação para as pessoas, para ajudar as pessoas. No dia 8 de março, em Dia Internacional da Mulher, a prefeita fez uma homenagem para ela. Tão especial que ela era, fez uma homenagem para ela. Compareceu no sepultamento dela. Realmente deixou a cidade em choque. Ninguém imagina o que possa ser. A justiça não trabalha. Eu não sei como é que vai ser minha vida. Eu não sei que força que eu vou ter. Porque tudo que se eu ia pra qualquer sítio, eu mostrava, olha, mãe, onde eu tô. Olha o que conquistei, mãe. Logo você vai estar aqui, mãe. Se eu ia pra França, eu falava, olha, mãe, onde que eu tô. Se eu ia pra Londres, eu falava, olha, mãe, o que sua filha conseguiu. E ela nos deixou muito nova. Ela só tinha 50 anos. E lutou tanto pra vencer o câncer. O meu vídeo sobre isso, essa foi a minha recepção no Brasil. Beijo, não tem mais nada o que falar. É isso. Boa sorte pra você que quer ficar no Brasil. E você que tá vindo pra Portugal, corra. Corra o mais rápido possível. Saia daí o mais rápido possível. E você que fica, boa sorte. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém me diz que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina. Por 3 anos e 5 meses, olha com quem eu tô, com o meu amor da minha vida, minha mãezinha, matando a saudade, cuidando dela como deve ser, aproveitando cada minuto. Depois de 3 anos e 5 meses, é muito tempo. Criei 4 sozinha, né, Nath? Yeah. 4 filhos sozinha. Tinha homem em casa não, né? Eu era pano. E muito brava, né, Nath? Ué, Os meninos pra chegar em casa pra namorar. Que luta. demasiado. Tinha muito menino. Até hoje. Olha, Carla, mãezinha, fiz uma comidinha pra ela. Tá gostoso, mãe? Sagrada, querida, muita felicidade, derrama sobre ela o seu amor. Essa criança tá bêbada. Ela só bebeu pouco, é mesmo. Pega um história. Você não precisa de emoção. Perde alguém que ama, alguém tão próximo, é que definitivamente pessoas são muito mais importantes do que coisas. Não tem diploma, não tem posição nessa vida, não tem sonho material mais precioso do que a presença daqueles que nós amamos ao nosso lado. E eu espero que eu nunca esqueça, nunca, quanto as pessoas são preciosas, porque nessa hora mais difícil da nossa vida, não foram coisas que nos consolaram, foram pessoas usadas por Deus para nos abraçar, para nos dar suporte, palavras e abraços.
Por isso que a gente está aqui.